Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Quero agradecer sua companhia. Estamos começando a nossa live tradicional de sábado, aonde nós estamos falando sobre relacionamento, casamento. E eu quero dar as boas-vindas já para Eva Sodré, que está chegando, para o nosso filhote Ian Fonseca, juntamente com a Lete, para a Estética Fêmea, para Manuel Bispo, para o MC Bruno, para Jaqueline, para Irani Rossoi, para a turma que está se conectando. Daqui a pouco a gente vai estar estabelecendo conexão com os coordenadores regionais de casais lá da região da Vasco da Gama, lá da região da Igreja Sede Estadual. Eles estarão batendo um papo conosco nessa noite. A Estética Fêmea é a Lívia, lá de Itabuna, da região do pastor, do nosso querido pastor Alberto e a pastora Francisca. Um abraço para os irmãos de Itabuna. A Wagner que está chegando, o irmão Ailton, a irmã Joana, quanta saudade, né? A Elaine, enfim, todo mundo se conectando. Daqui a pouco a gente vai estar falando, né, entrando propriamente no assunto dessa noite, dentro do tema que a gente tem falado aí para casais já há algumas semanas. Quero dar a oportunidade para minha esposa, a pastora Marília, para saudar o pessoal e logo em seguida a gente vai estar se conectando com os coordenadores lá da Vasco. Olá, você que está aí conosco, Deus te abençoe. Queremos já agradecer a sua participação. É o prazer de vocês estarem conosco. Convide pessoas aí, mais casais, mais famílias, mais pessoas para nos acompanharem essa conversa que vai ser muito boa, muito produtiva. E hoje com nossos coordenadores regionais da região da Vasco da Gama. E daqui a pouquinho eles já vão estar aí conosco e vai ser muito bom, tá bom? Quero mandar um abraço para os irmãos da EQ Paralela, para o pastor Reginaldo e para a pastora Priscila, né, que estão aqui nos acompanhando. Um abraço também para a Sila e para o Portela, que são os nossos coordenadores locais aqui da nossa EQ São Cristóvão, para Valmira, para Jaciara Cerqueira, para a Dini, para a Clécia, enfim, para um monte de gente que está chegando. Depois a gente fala o nome dos demais, porque senão os nossos convidados vão ficar esperando muito. Vamos estabelecer aqui conexão com eles, com o César e a Eva, né? Vamos ver aqui, vamos tentar estabelecer esse contato aqui com esses irmãos, né? Vamos dividir tela só com uma questão de tempo. Muito bem-vinda, Morena Moreira, Viviane, Marlene, Wagner, Mário, Sérgio, né? Deus abençoe todo mundo que está chegando, tá bom? Estamos aqui conectando, é uma questão só de tempo, para a gente estar dividindo a tela aqui com os coordenadores regionais que são responsáveis pelo trabalho com casais na região da Vasco da Gama. Um abraço para a Fernandinha, que está chegando. Acredito que seja a Fernanda lá da segunda IEQ do Parque São Cristóvão, o MC Bruno. Boa noite. Está conectando, já ouço, acho que a voz do César ou da Eva, mas ainda não consigo. A gente vai virar aqui a câmera, só um minutinho. A gente já está ouvindo a voz de vocês, falta ver somente, né, vocês. Enquanto isso, Cris Sodré está chegando, né? Vamos tentar estabelecer contato mais uma vez aqui com esse casal abençoado lá da Vasco da Gama. Gente, lembrando a vocês, né, estamos falando sobre casamento, relacionamento, um assunto que interessa tanto quem é casado como quem é solteiro, né? Fala um pouquinho sobre isso enquanto a conexão é estabelecida. Quem não quer ter um casamento vitaminado, né? Um casamento que tenha, onde exista prazer, alegria, contentamento, um casamento que não seja desidratado, né? É muito triste um relacionamento, um casamento onde... Oi, chegaram! Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo que bem, bom paz. ver vocês, paz, meus filhos.
conclua o que você estava falando, só um instantinho para ela concluir um pensamento. Podem Certo. ficar aí que a gente já passa a palavra para vocês. Então, é sobre esse relacionamento, né, abençoado, esse relacionamento proveitoso, esse relacionamento prazeroso que nós estamos conversando aqui esses dias, para que a gente, a cada dia, aprenda, né, qual caminho seguir, qual caminho trilhar para nós realmente termos esse relacionamento tão gostoso que Deus quer para a gente precisa perseguir e querer. E hoje, né, César e Eva vão nos ajudar muito aqui, a gente vai entrevistar eles, que eu sei que vocês são casais assim de Deus, casais que têm muita bagagem, casais experientes, que trabalham com muita gente, aconselha. Deus tem usado muito vocês, eu sei, como instrumento de poder na vida de muitos casais. E a gente quer a ajuda de vocês hoje aqui, tá certo? Para que vocês compartilhem conosco as experiências, enfim, para que a gente ajude pessoas, né? Porque esse é o nosso objetivo. Nós somos casais que Deus tem nos ensinado, nós temos adquirido de Deus, e as bênçãos que Deus nos dá, todo o conhecimento que a gente tem tido na palavra de Deus, a gente precisa partilhar com outros casais que estão necessitados, que ainda não aprenderam, né, como viver um casamento abençoado, feliz. Por isso que nós convidamos vocês, a gente quer muita participação de vocês aqui, tá certo? César e Eva, a pastora encheu vocês com tantos adjetivos, mas eu queria colocar mais um, e que eu considero um dos mais importantes. Vocês são um casal, formam um casal disponível para Deus, né? Ou seja, um casal que se coloca a serviço do reino para ajudar outros casais. Então, a gente tem visto o quanto vocês se dedicam num trabalho árduo. Não é fácil trabalhar com casais, não é nem pelas dificuldades e nem pelas lutas, mas é porque existe uma certa rejeição. O casal que está bem tem um pensamento errôneo, dizendo: eu não preciso ir para um culto de casais, eu não preciso de acompanhamento porque estou bem. O casal que está mal pensa assim: eu estou tão mal que nem um culto não tem mais jeito, não vai dar jeito. Mais. Então, é uma tarefa árdua. Somente aqueles que perseveram conseguem alcançar êxito em várias áreas da sua vida, e na área, né, do trabalho com casais, mais ainda. Então, eu começo, né, acrescentando esse adjetivo e dizendo: sejam bem-vindos à nossa live de hoje à noite. Palavra com vocês para... né, vocês se apresentarem, tá certo? O Marcos e a Lúcia estão chegando agora e dizendo: César e Eva, nós estamos aqui orando por vocês. Aproveita e ora por a gente também. Por todos nós. O nosso caçula está chegando aqui. Um abraço para o Antônio Hugo. Sila Portela está dizendo: verdade, meu pastor. Mas agora a palavra é com os nossos convidados especiais dessa noite. Boa noite, eu sou Boa Eva. noite. E sou esposa de César, né? Já somos casados, né, há 20 anos. Graças a Deus. Né? E assim, a nossa história, a trajetória, né, com o senhor falou bem, pastor, então, às vezes existe uma certa dificuldade, uma rejeição, porque quem é casado acredita que não precisa, que vive bem, não precisa estar alimentando, né? E quem não está muito bem, não acredita que uma vitamina possa resolver o casamento, né? Exatamente. Quem acha que já tem a composição completa das vitaminas, né? E quem precisa acha que uma vitamina só não vai resolver. E a gente já trabalha lá na Vasco da Gama desde 2008, né? Graças então, 12 anos já trabalhando com casais, correto? Glória a Deus. Há 12 anos que a gente trabalha com casais, e a gente sempre viu essa situação, né? Não como uma dificuldade, mas como um desafio. Um obstáculo, né? Que precisa... eu acho que é um desafio maior, né? Dificuldades existem, mas a gente persevera, e o desafio maior é esse, né? É perseverar trabalhando com os casais e sendo abençoado. Porque todas as vezes que a gente trabalha com os casais, nós é que somos abençoados. Exatamente. Verdade. César. Boa noite. Agradeço o convite, meus amados. Muito obrigado, né, por falar um pouquinho da experiência de 2008 até o dia de hoje. Eu acho que o meu casamento começou em 2008. Olha! Mas o meu casamento, curtir o meu casamento e saber o que é casamento, saber o que é família, começou em 2008.
quando Deus me deu a oportunidade de trabalhar para Ele. Me deu a oportunidade de poder investir no reino. E tudo se mudou. Tudo se mudou. A minha família, os meus negócios. Deus começou a tomar conta das minhas coisas. Quando eu disse para Deus, Deus, tudo que eu tenho é teu. Eu não quero mais nada a não ser a tua graça. Me ensine a trabalhar, me ensine a amar as outras pessoas, me ensine a amar os casais. E Ele colocou dentro do meu coração um grande amor. Eu sentia sede de trabalhar. Às vezes eu chegava do trabalho 5h30 da tarde, de farda, tinha visita para fazer e eu ia. Porque às vezes eu me sinto um pouco parado e diz, Deus, coloca de volta no meu coração aquele amor que eu sentia. E Deus tenha renovado as minhas forças para que eu possa investir em casais, que eu chore a dor de um pai de família e de uma mãe. E isso, graças a Deus, diversas vezes em reuniões com casais, eu senti a dor do outro. E assim foi o nosso crescimento. Assim nós temos crescido, porque sentimos a dor do próximo. E Deus tem nos proporcionado assim, coisas maravilhosas, porque acreditamos no amor, acreditamos que Deus tudo pode fazer. Né? Verdade. Você falou uma coisa interessante aí, César, que muita gente pensa que é conversa de pastor para ludibriar, né? A pessoa que não tem fé, ou às vezes que é incrédula, pensa assim, é conversa para enrolar, mas você falou uma coisa aí que foi um ponto de mudança na sua vida, a partir do momento que você começou a trabalhar para Deus. E a gente fala o seguinte, quando a gente trabalha para Deus, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus começa a cuidar das coisas da gente. Existe um princípio espiritual, que é o princípio, né, da primazia. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Mas para esse exercício, né, para essa prática, aliás, para essa cultura, esse modo de vida, precisa ter fé e acreditar. Então, o que você fez aí, né, mostra como foi tão importante, e você usou uma frase, uma expressão que mostra a grandeza do trabalhar de Deus na sua vida. Você fala que seu casamento começou a partir de um momento, quer dizer, você já vivia com a irmã Eva há 8 anos, casados, né, no sentido formal da coisa, mas de verdade um casamento de aliança, de compromisso, de caminharem juntos, começou a partir do momento que você começou a andar com Deus, né? Começou a fazer a vontade de Deus. Então, já começa aí uma grande dica, né, para quem está nos assistindo. Estamos aproximadamente, eu acho que com as 50 pessoas nos acompanhando agora. Colocando Deus no casamento é o fator chave. Por isso que a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Verdade. A partir do momento, né, que você deu um passo em direção a Deus, no sentido de servir, de trabalhar no reino, aí Deus começou também a trabalhar de uma forma mais à vontade, vamos dizer assim, na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, enfim. Eu posso até dizer que foi de uma forma tremenda, meu pastor, porque alcançou todos que estavam perto de mim. Eu não precisava falar do meu casamento, eu não precisava falar da minha família. Todos que moravam, os meus vizinhos, amavam a gente, amavam de verdade, porque a gente passou a fazer as coisas, levantar e ao deitar verdadeiros em tudo que fazia. Né? Começamos a afastar as coisas que não agradavam a Deus. Né? Começamos a ser sinceros nas coisas. Em tudo que fazíamos, tínhamos resultado muito imediato, porque a gente decidiu ser diferente, decidiu servir a Deus assim da maior maneira possível, mais simples possível, não dizendo que a gente era os melhores, mas abrindo o coração, dizendo assim, Deus, estamos aqui, Senhor, estamos aqui. Seja feita a tua vontade na nossa vida. Legal. Nas nossas reuniões, como a gente tem 2 filhos, deixava um na ribeira e o outro cada boca do rio, mas no encontro que a gente tinha marcado. Fazia o que precisasse fazer, mas a gente honrava o compromisso diante de Deus. E Deus assim fez com a gente. O irmão César, falando sobre essa questão da entrega do trabalho, eu vejo que há um ponto aí que nós, infelizmente, ouvimos muito hoje dos casais, a questão de não ter tempo, né? Não ter tempo para fazer. Ver
coloca filhos como obstáculos, né? Tantas coisas como obstáculos para não realizarem para Deus, não trabalharem para Deus. E vocês estão nos dizendo, né? E todos que estão nos acompanhando estão ouvindo que a partir do momento que vocês começaram a trabalhar juntos, sem olhares, dificuldades, sem colocar empecilhos, a vida, o casamento de vocês mudou, né? Então a gente vê como trabalhar juntos é uma coisa que a gente pode hoje aqui acentuar para os casais que estão nos ouvindo. Comece a trabalhar juntos, né? Em algum projeto, quem é da igreja, na igreja, né? Mas porque a gente sabe que isso une mais, né? Fortalece mais um ao outro. E quando tem tanta gente alguns casais que preferem, né, não trabalharem juntos, estarem distanciados, porque quando trabalha junto briga, discute, enfim. Mas a gente sabe quando nós temos maturidade que trabalhar junto nos aproxima mais, né? Nos fortalece mais. E nós somos também testemunha disso, né? Com certeza. Isso que César falou, e a gente sempre passava, né? Durante as reuniões para os casais, que não tivesse os filhos como um obstáculo, como uma dificuldade. Infelizmente, filha, muitas mulheres colocam filhos como obstáculo. E aí os filhos não são obstáculos, nem são Deus, né? Porque às vezes você também não quer deixar seu filho para investir no seu casamento, porque eu tenho meu filho. Então, assim, o filho é uma bênção de Deus, ele compõe a família, mas a família começa com o casal. Isso. E vai terminar só o casal, né? Porque os filhos A proposta é essa, né? Aí acontece o que está acontecendo. Aí começa a acontecer um problema que já está sendo sinalizado nesse período de pandemia. Aí muitos casais vão se olhar um para o outro e vão se ver como estranhos, né? Porque a vida inteira, embora estivessem juntos no papel dormindo na mesma casa, mas não estavam unidos. Então, não conheciam a alma do outro, não conheciam a mente do outro. Enfim, aí quando os filhos vão embora, aquela mulher que colocou o filho como um bezerro de ouro, né? Ou seja, fez da bênção, acabou fazendo da bênção, entre aspas, uma maldição, porque o filho se tornou um obstáculo para ir para a igreja, para trabalhar para o reino, para até mesmo no casamento, no sentido de dar atenção ao marido, ou vice-versa, né? Pode ser o marido também que faz dos filhos. Mas geralmente isso é coisa de mulher, né? Da mãe, né? Do sentimento de mãe que a gente tem. A maternidade. Né? A maternidade, se nós não tivermos um auto, como é que eu digo? Uma sabedoria. Um autopoliciamento. Se a gente não se policiar, a gente acaba assim, a mulher acaba dando a atenção dela 100% para os filhos ou para o filho e deixando o marido de lado, né? Esquece do marido, uma das coisas que eu sempre falo, né? Depois de Deus, o nosso marido tem que vir, depois de Deus, em primeiro lugar. Aí tem mulheres que falam assim, mas o meu não merece isso, né? Meu marido é ruim, meu marido é mau, é um marido que não merece a minha atenção. Aí eu pergunto, onde foi que aquele carinho que você tinha por ele, aquela máxima atenção que você tinha por ele se perdeu? Porque no início não era assim. No início, o homem é tudo para a mulher. É aquela entrega total, aquela coisa louca. Tem uns até que fazem os maluquices, né? Briga com mãe. Tem meninas que brigam com mãe, saem de casa por causa do rapaz, fazem mil loucuras. Aí depois, com o tempo, o homem já não presta mais, já está de canto. Eva, tem mulheres que não admitem sair por causa do filho. Não posso sair. Não deixa o filho com a sogra, não deixa o filho com uma tia. A gente não prega que a mulher tem que ser uma mãe irresponsável. Não é isso. Não é verdade? Né? Não é? Mas tem uma pessoa que possa ficar, não vai quebrar, não. Né? Não vai morrer, não vai. Deixa lá. Vem uma pessoa que tem a responsabilidade, às vezes a sogra, né? Uma avó, alguém que cuide direitinho enquanto vai passear com o marido no final de semana para o retiro, para uma viagem. Mas tem mulheres que não admitem isso. Você acredita que tem mães, mulheres, esposas, que o filho tem 30 anos, não sai não porque o meu bebê... Como pode... Coitado do bebê, né? 30 anos, toda essa mãe... bebê,
quando essa mãe partir, coitado desse bebê, né? Porque não vai saber se cuidar. Inadmissível um negócio desse. Ó, E assim, a gente tem aqui uma irmã, foi a Lidiane, eu acho que também deu como é que eu posso dizer aqui, fez um comentário dizendo também que tem maridos que se dedicam muito ao A trabalho. gente vai chegar ao lá. trabalho, Então, a gente ia Então, chegar lá. mulheres que A gente Porque vai se enquanto as dedicam. mulheres são os filhos, né? Eu os quero maridos aproveitar assistem aqui, já que eu também. interrompi vocês, para agradecer a companhia do pessoal da segunda EQ do Parque São Cristóvão, pastor Luiz e pastora Marli, que está nos acompanhando. Quero agradecer também a companhia do Marcos e da Lúcia. Ele diz, pastor, estamos orando também por vocês. Obrigado, viu, Marcos? Mas eu estava brincando, não sabia que você está orando também por nós, mas o principal aqui, é claro, ser a cobertura aí do César e da Eva, né, que vocês fazem parte da mesma equipe. Me diz uma coisa, antes de vocês continuarem, quem é Cris Sodré? Ela fez um comentário minha irmã de falando... Jequié. Hã? Cris Sodré, minha irmã de Jequié. Fez aqui um elogio para vocês, passou aqui na tela, dizendo que vocês realmente é uma testemunha de casal, né? Então, olha como é legal essa coisa, né, de você ser uma carta, né? Como diz Paulo lá, o livro de Coríntios, uma carta, lá na carta aos Coríntios, né? Uma carta viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Ou seja, tem gente que não lê a Bíblia, né? Ou nunca segurou numa Bíblia, mas lê a nossa vida, né? E quando vê a transformação de Deus, acaba perguntando o que foi que aconteceu na sua vida. E acaba se interessando por Deus. O Evangelho está cheio de histórias de pessoas que foram até Jesus porque ouviram a transformação na vida de alguém e isso suscitou nelas fé, né? Então, quando casamentos são transformados, pessoas que estão desacreditadas de que pode haver uma restauração começam a se perguntar o que aconteceu com aquele casal. E aquele casal começa a ser, né, um agente, né, de divulgação do Evangelho. Pode falar, César e Eva. Antes de Eva falar, viu, Lide? Segura aí que nós vamos comentar sobre essa questão de maridos que se dedicam muito para o trabalho, para outras coisas e não olham para as mulheres. E eu quero aproveitar e pedir para que os maridos, as mulheres, coloquem aí comentários que a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Continue, Eva. É isso que, né, a gente estava comentando sobre essa questão, né, de colocar empecilhos, né? E, às vezes, aquilo que é uma bênção de Deus, às vezes se transforma, né, numa coisa ruim, porque você mesmo permitiu que aquilo se transformasse numa coisa ruim. Então, colocar filhos como mais importantes do que Deus, colocar o trabalho, ter o trabalho como seu, né, segundo ou primeiro Deus, né? Colocar esporte, várias coisas que você rouba o lugar de Deus, a soberania de Deus, e você depois se arrepende. Isso que, né, minha cunhada colocou aí, isso foi muito importante, porque a partir de 2008, quando a gente começou a trabalhar com casais, porque a gente já começou a participar dos cultos, dos encontros de casais, e depois logo em seguida a gente já começou trabalhando. Então, foi tão importante, porque isso se refletiu também na minha família, né? Então, hoje eu sou... Glória a Deus por isso, né? Minha mãe um dia disse a César que ele superou as expectativas. Olha! Imagine, superou as expectativas. Gente! Então, assim... Sobrando só elogios, né? Maravilha. Então, assim, para a minha família, né? Para a dele também. Então, a gente sabe quanto isso é importante. Eu vi que eu não sou muito de redes sociais, né? Mas aí criei o Instagram, aí eu tá lá na rede social e vi pessoas assim, vi Ivete que entrou aí, que foi, né? Uma diretora que eu trabalhei há muitos anos. Então, pessoas que entraram no Instagram para ver, né? Para ouvir sobre casamento vitaminado. Então, assim, a gente disseminar, a gente passa, por onde a gente passar, a gente quer deixar realmente essa marca. Mas não para que isso venha para nós, mas que a glória de Deus seja refletida. Porque é um projeto de Deus, né? O casamento é isso. É isso. E assim, dê certo. E para isso a gente tem que se esforçar todos os dias, né? E a gente, você não falou, existe isso
já está tudo pronto, já está tudo bem. Não, a gente tem que se esforçar todos os dias, a gente tem que pedir para ser renovado todos os dias, né? A gente tem que pedir para que o Senhor continue abençoando todos os dias, né? Então, ver os nossos filhos falando, não, meu pai trabalha com casais, se vê alguém, né, discutindo alguma coisa, vocês já foram lá no encontro de casais? Então, isso é muito importante, né? Aham. Referência na vida dos filhos, né? Referência na vida da família. César falou dos vizinhos, né? Então, assim, graças a Deus, onde a gente morou, né? Então, assim, a oportunidade de passar, e aí, como é que tá? Como é que foi? Eu quero conversar com você, né? E é muito bom você chegar no lugar que morou, se sentir feliz, porque ama todos que moram, que morou ali, vizinho, e quando a gente saiu, deixou saudade. Né? Isso que é muito bom. Quem é você? Pergunte seus vizinhos quem é você. Quem é você? Pergunte no seu trabalho quem é você. Em casa é fácil, né? Em casa você domina tudo, ninguém fala de você, nada. Na igreja é um pouco santo. Mas quem é realmente você? Seus vizinhos podem falar bem de você. No trabalho, seus amigos, seus colegas podem dizer se você é de Deus, se você é do mundo, porque aí a gente vê a diferença. A gente tem que... E mais do que os vizinhos, os colegas de trabalho, os filhos. Os filhos. Mas tudo não é? começa em casa, né? Tudo começa em casa. Você falou que em casa é fácil, mas a pandemia está provando que não está sendo fácil para muita gente. Porque na realidade, ó, em casa, eu uso sempre o exemplo de Naamã. As pessoas que olhavam Naamã, quero mandar um abraço aqui para o Aildo, ovelha do pastor Neilton, um abraço para o pastor Nilton e pastora Jacira, lá de Jauá, e os irmãos que estão acompanhando a gente, enfim. Deixa eu voltar ao assunto. Eu sempre falo sobre Naamã. Naamã era um general sírio, admirado no seu país, na sua terra, pelas suas grandes conquistas. Só que a Bíblia diz que ele era leproso. Mas todo mundo que via o Naamã desfilando, quando chegava das suas conquistas, via ali um homem vencedor. Mas quando ele chegava dentro de casa e tirava a sua armadura de general, a realidade dele florava para quem estava ali dentro, no caso, sua mulher. Depois, de casa, a menina cativa que foi levada para lá, para a Síria. Então, tem muita gente, né? Ou todos nós, em algum nível, somos um pouco Naamã, né? Ou seja, as pessoas nos conhecem, né? Vestidos como pastores, vestidos como administradores de empresa, vestidos como policiais, como bombeiros, como médicos, como enfermeiros, sei lá, cada um com a sua profissão, como vencedor naquela área, como motorista de ônibus. Mas quando a gente chega em casa, os títulos ficam da porta para fora. E aí nós somos exatamente o que somos. E aí existe, né, essa vinculação, essa metáfora muito usada na Bíblia, que é a lepra, né? Porque a lepra ela fazia com que as pessoas se isolassem do convívio. Hoje o pessoal talvez entenda melhor porque a gente está vendo o que o coronavírus está fazendo. As pessoas não estão nem se encostando uma na outra. E a lepra fazia com que as pessoas não quisessem contato e ainda pegassem os contaminados e colocassem em cidades de refúgio. Então, Naamã, quando chegava dentro de casa, ele tirava a sua roupa, a lepra dele era vista pela serva, pela mulher. E a lepra é um símbolo de pecado. O pecado, né, nos separa de Deus, nos separa dos relacionamentos. Por que sua vida mudou, César? Porque, na realidade, você, a partir do momento que começou a trabalhar para Deus, Deus começou a trabalhar na sua vida. A grande questão foi essa, né? Igual a Bíblia fala a respeito do Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. Ou seja, a experiência de estar andando com Deus faz com que a gente mude o nosso jeito de ser. E também, exemplo, né? O meu tempo de relacionamento com a Marília, com a pastora Marília, faz com que muitos dos hábitos dela, que eu não tinha, eu comece a ter, e muitos dos meus hábitos que eu tinha, ela começa a ter. Quer ver um exemplo? Ela não bebia café, mas eu bebo café. Então, hoje ela bebe café. Está dando para entender como o caminhar junto faz você ir ganhando o jeito do outro? Então, a Bíblia diz que Enoque
ele começou a andar com Deus e ele já não era, ou seja, Enoque já não era mais o mesmo. Enoque agora tinha DNA de Deus na vida dele. Então, um casal, né? E isso aqui já serve para os solteiros que estão nos assistindo, e a gente sempre fala aqui na igreja. Já começa pela escolha. Não basta escolher um menino ou uma menina que está na igreja. Tem muita gente que quebrou a cara porque escolheu alguém que está na igreja. Simplesmente isso foi o único critério. Mas precisa ser alguém que é igreja. Precisa ser alguém que está trabalhando na igreja. Às vezes a pessoa estava na última cadeira da galeria, só não caía lá embaixo porque tinha a parede. Ou seja, eu estou falando aqui de forma irônica, mas mostrando o distanciamento que essa pessoa, seja rapaz ou moça, tinha do altar, do lugar do milagre, do lugar de envolvimento. Então, o reino de Deus nos convida a nos jogarmos nele. Tanto é que a cerimônia de inicialização do cristianismo é o batismo. E o batismo nas águas, ele é o quê? Ele é uma imersão, é um mergulho. E aquilo indica o seguinte, ó, se você quer vir para Cristo, você não pode ficar na beirada, você não pode ficar em cima do muro, você tem que mergulhar. E quando você mergulha, você é purificado. O simbolismo, o ato profético do batismo mostra uma lavagem, uma purificação, uma limpeza que Deus quer fazer. Por isso que você é o César hoje, que recebe troféu da sogra. Por isso que você é a Eva, diferente da outra lá do Éden, que pecou. Por quê? Porque vocês se deixaram ser trabalhados por Deus. E, antes de passar a palavra para vocês, é algo interessante, vocês falaram aí, que vocês chegaram na igreja, começaram a ver a questão do trabalho com casais, a carência, e começou logo a trabalhar. E aí tem uma frase que a gente bate muito aqui, dizendo o seguinte, ó, quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Tem gente que diz, não, eu não estou preparado, eu não estou pronto, deixa eu treinar, deixa eu me preparar. Mas, na realidade, essa pessoa pode ficar 10 anos estudando ou se preparando, ela nunca vai fazer. Porque quem quer faz que nem a mulher lá do poço de Jacó, larga o cântaro e corre logo para a cidade e fala de Jesus. Quem teve uma experiência com Jesus não consegue esperar o outro dia para falar dele. Um casal transformado, ele não consegue ir na próxima reunião de casais sem levar mais um para ser transformado também. Está dando para entender? Pode falar, César. Eu ia falar até essa questão mesmo, né, desse medo que muitas vezes as pessoas têm em trabalhar com casais. A gente não pode negar que no dia foi um susto, assim, né? Eu digo, como é que... Né? Recebemos o convite para participar e foi um susto. Eu digo, como é que vocês nos enxergaram, né? Porque, como vocês sabem, a igreja é grande, né? E a gente não tinha, assim, ninguém... Não tinha muitos conhecidos, né? Então, como o pessoal chama de crente domingueiro, né? A gente trabalhava a semana toda, só ia para a igreja, só dava tempo de ir no domingo. E aí, eu digo, como é que nos enxergaram, né? E nos enxergaram, fizeram o convite, mas quando as pessoas receberem o convite, já é até um alerta para quem está, né, da igreja, e que às vezes recebe um convite. Quer vir trabalhar conosco? Vá, porque é o Senhor que garante. Né? Uhum. A gente tem assim, essa oportunidade, essa simplicidade de dizer que a cada dia nós estamos aprendendo, né? Que nós também às vezes erramos, sim, mas erramos com o intuito de aprender, de fazer o melhor. Né? Temos que reconhecer. Eva, só não erra quem não faz. Quem né? não faz, não tem essa oportunidade. Só não erra quem não faz. Aí, geralmente, essas pessoas que não erram são as que não fazem e são as especialistas em criticar. Porque, na realidade, não fazem e criticam os outros. Né? Mas isso faz parte da vida, né? Faz parte do ônus que todo líder paga. Né? Um líder é sempre alvo de crítica, ou então ele não é líder. Né? Mas é importante ter essa consciência de que Deus te chamou. Aí você falou aí, né, a respeito de como te chamou. É porque quando Deus quer chamar alguém, Deus encontra, nem que seja lá atrás das malhadas, como foi com Davi, né, ou lá, né, perdido no meio de tantos irmãos, como foi José do Egito e tantos outros casos. Deus, quando escolhe, é assim. E a escolha de Deus, de Jesus, é simples.
A questão é que hoje as pessoas burocratizam. Mas se a gente vê o Evangelho, Jesus passou, viu Mateus, chamou Mateus, e aí eles largavam o que estavam fazendo e seguia. Hoje existe um ritual litúrgico humano, né, que cria um processo extrasensorial e cria aquela coisa muita toda, burocracia, muita né? burocracia, É, né? muita E burocracia aí pronto, para se fazer algo que é muito né? fácil. Para se fazer algo que é muito É fácil, só ir fazer, aceitar o com amor. convite de servir a Deus, né? Ou E seja, como você falou, Eva, a gente vai aprendendo, a gente também está aprendendo até é. hoje. É um aprendizado constante, né? A gente vai. Hoje, essa semana mesmo, eu estava falando para o pastor, eu vi tantas lives sobre casamento, né? Do pastor Elcimar, muitos, assim, ouço muito, a gente vai aprendendo, vai enriquecendo, porque quando você para de adquirir conhecimento, aí é que a coisa, mas você vai aprendendo, e quando você tem amor, você tem vontade, a gente vai fazendo. Eu quero pedir para que o irmão César fale sobre algo que Lidiane falou, o homem dando mais atenção ao trabalho do que a esposa. Mas espera só 30 segundos. É porque uma pessoa falou assim, eu queria ir para o culto de casais, mas eu não tenho com que deixar os meus filhos. Alguém aqui, eu acho que foi a Lívia, lá de Itabuna, disse, leva os filhos. Leva os filhos. Né? Mas nada pode ser um empecilho. É porque também, às vezes, isso na igreja, a gente tem convidado, né? As tias da igreja, elas estão nos ajudando. Então, já é mais uma coisa que a gente pode fazer, né? Quem trabalha com casais, a gente convida as tias, elas sempre fazer uma parceria com um grupo de crianças. As tias solteiras da igreja, né? Porque que trabalha com missa de crianças, com um grupo também de jovens, então eles sempre estão nos ajudando, da escola bíblica, a ficar com as crianças. Então, quem não tem, leva para a igreja e aí ficam lá. Mas deixa o César falar aí sobre essa questão de trabalho, que é importante também, né? Eu vou contar uma história para vocês. Eva trabalhava no Senai e eu trabalhava no IBRAGE, né? Na Secretaria de Justiça, viajando muito, implantando alguns sistemas nos fóruns, e eu viajava muito. E uma amiga dela chegou para ela e disse assim, Eva, como é que você confia em César, ele viajando para um lado e para o outro, ele não para em casa, como é que você confia nele? Eu não confio em César. Eu acredito no meu Deus vai livrar ele de tudo, e ele a cada dia vai estar melhor. Ela confiou em Deus. Eu viajava muito, não tinha muito prazer realmente em casa, porque a gente não vivia muito bem nessa época, né? Era antes de 2008, a gente não vivia muito bem. Mas ela acreditou, perseverou e não deu ouvido às amigas que diziam assim, que casamento é esse? O que é que ele está fazendo? Onde ele está agora? Ela simplesmente acreditou. E isso tudo mudou. Aquele homem que não gostava de ficar em casa, que fazia qualquer coisa para viajar, quando tinha um amigo, eu falei, você não quer que eu viaje no seu lugar? Não, ia diária, não se preocupe. Eu não gostava de ficar em casa. O meu lar não era um pedaço de céu. Mas Deus deu sabedoria para Eva. A cada vez que eu chegava em casa, ela fazia uma surpresa para mim. As comidas que eu gostava, eu comecei a engordar, porque ela fazia tudo para mim. Ela se fez uma nova mulher, né? Ela acreditou em Deus e Deus tocou no meu coração. E chegou um dia, eu conversando com ela de madrugada, falei assim, ó, hoje eu estou voltando para casa. Eu morava lá. Eu não estava fora, mas eu falei para ela, hoje eu estou voltando para minha casa. Quer dizer, houve um tempo que só o seu corpo estava dentro da casa, mas seu coração não estava. Não estava lá. Eu não conseguia ficar 24 horas dentro da minha casa. Eu não conseguia ficar 8 horas dentro da minha casa. Porque só me dava vontade de sair. E às vezes até esse prazer de trabalhar e de colocar realmente seus objetivos no trabalho, seus objetivos profissionais serem superior aos seus objetivos pessoais. Então, isso a gente vê muito. A gente vê até essa concorrência, né, entre o próprio casal. O casal concorre entre si para ver quem é que quem é o melhor, quem é o maior, para ver quem maior mais, que vence, para ver quem tem mais êxito no trabalho, né, quem consegue melhores promoções. E esquece que o seu objetivo não é o principal, não é o profissional, é o pessoal, né? O profissional vem em segundo plano, ou terceiro, né? Mas assim, isso daí verdadeiramente aconteceu, né? César trouxe aí essa lembrança. A imagem de vocês começou a não ficar muito boa, a resolução da tela. Melhorou aí? Não, ainda não. Pelo menos aqui no
meu É aparelho porque aqui ainda pra não. gente tá ótima, tá do mesmo jeito. Vê se tem muita coisa conectada aí, dá uma em outros aparelhos aí ligados simultaneamente, pode estar prejudicando aí a transmissão. É. Porque tava bom no início, viu? Continue, mas a voz a gente está ouvindo. Então, assim, e sempre a gente vai ter pessoas que digam assim, né? Um amigo que diga, não, rapaz, você vai ganhar uma diária a mais, é mais um dinheiro, né? Você faz uma hora extra, é mais um valor. Então, o homem precisa vigiar nisso e a mulher também, né? Porque hoje, né, são os dois, respondendo aí a Lidiane, não foi que perguntou? Lidiane, Sobre essa Lidiane. questão do trabalho. Mas, assim, tanto o homem quanto a mulher tem que estar atento e vigilante com relação a isso. Porque sempre vão chegar, assim, muitas ofertas, muitas oportunidades. Eu até digo às meninas, quando tem encontro de casais, aí tem pessoas que têm muitos maridos que trabalham de turno, eu digo, olha, tá sabendo com antecedência, adianta aí para ver se consegue trocar com um colega, adianta aí para ver se consegue. E às vezes, de forma sutil, o inimigo tira as pessoas de estarem juntas, né? Dando dinheiro, dando hora extra, dando diária de trabalho, para que você venha se afastar. E também o que o inimigo trabalha muito nas preocupações das contas que tem a pagar. Às vezes ele, sem querer, absorve tudo que o inimigo bota na cabeça assim, mas eu tenho isso para pagar, eu tenho isso para pagar, e começa a sufocar, Uhum. né? Ele começa, meu Deus, nem até queria poder ficar em casa, mas às vezes não consegue, porque é tanta preocupação que eu preciso fazer alguma coisa. E inocentemente ele aceita esse convite do inimigo e perde um bom momento com sua família, com seus filhos, com sua esposa. E a gente precisa ser bem atento, né? Essas investidas de tirar a gente do nosso lar. Às vezes, quando eu ficava em casa, ficava mal-humorado, não falava com ela, sem brigar, sem nada, acordava, simplesmente não queria falar o dia todo. Já pensou que sufoco para uma pessoa que Viajando, gosta de falar? viajando com coisas do passado, vivia de coisas do passado, aquela coisa, só pensando coisas do passado na minha cabeça toda hora, e eu não conseguia viver o presente. Tem muita gente que não consegue viver o presente pensando no passado ou no futuro, né? Volte para sua casa, deixe que Deus tome conta da sua vida, né? Tenha uma vida sincera com Deus, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Aqui tem muita gente te elogiando, viu, Eva? Eva foi uma É? guerreira, hoje colhe os frutos. Eva, um grande Glória a beijo. Deus. É, Glória a Deus. Você chamou todas as suas amigas aí para essa live, viu? Ó, Eu divulguei vocês dessa vez, não falaram foi? aí alguma coisa sobre casais que A imagem está competem. aparecendo? ó, Porque para mim Oi? está um pouquinho. Está aparecendo a nossa imagem? Agora ficou tá. bom, agora ficou bom. O Ah, Sérgio sim. Santos de Pinho, ele está dizendo, ó, que ele destruiu um relacionamento porque só pensava em trabalho, achando que estava dando o melhor para a família dele, né? É isso, é o que acontece. A gente se preocupa tanto em dar o melhor para o nosso filho, que às vezes esquece de estar presente com ele. A gente dá um videogame, a gente dá uma televisão, a gente dá um bom celular e esquece simplesmente de sentar com o nosso filho, de conversar, de apertar, de dar um sorriso, que é importante. E isso vai a cada dia, vai se distanciando. A gente vê o nosso filho já está grande, e aí sente, cadê eu? Não tive meu pai. Eu tive alguém que financiasse toda a minha história, toda a minha juventude, toda a minha infância, mas eu não tenho pai. E E assim aí, também com as mulheres, né? Às vezes, somente pagar a conta não é isso que a mulher quer, né? A gente quer ter uma vida, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma vida assim compartilhada, né? Eu sempre trago essa palavra, né? Porque ele participa dos meus projetos, eu participo dos projetos dele, né? Então, assim, além do nosso trabalho em comum na igreja, mas a gente tem outros projetos profissionais, então eu participo dos dele, ele participa dos meus. Então, assim, a gente tem uma vida compartilhada, né? Eu acho que companheirismo, né? aham, Sinceridade, né? É muito importante, né? E viver de forma simples, né? Sem muitas aspirações, muito feliz com o que Deus nos deu, tem nos que dado. bênção. E assim, porque às vezes tem muitas expectativas que as pessoas criam de vou casar para ter isso, para ter aquilo, né? E na verdade você vai conquistando as coisas aos poucos, né? Então não e ser grato, né? É Eu acho porque que é o a principal. gente está inserido numa sociedade muito consumista, Consumista que traz uma falsa ideia de que a felicidade está nos Nas produtos que você coisas. adquire.
Então, você assiste um comercial de TV, passa aquela pessoa feliz, né? Porque tem um carro. É uma pessoa extremamente maravilhada porque comprou uma roupa ou tem uma joia. E a gente sabe, né, por experiência própria de algumas coisas que a gente adquire, que o momento de alegria é um momento passageiro, efêmero, você fica, claro, feliz. Minha avó dizia, né, peneira nova tem 3 dias de torno. É porque qualquer conquista nos causa felicidade, né? Nos primeiros dias você pega logo e tem todo aquele cuidado, depois você já não tem mais tanto cuidado assim. Deixa de Então, na realidade, são coisas que nos trazem conforto. Não vamos ser hipócritas e dizer que um carro bom não é legal. Um vestido novo que deixa a mulher bonita não é bacana. Né? É bom, mas são coisas que trazem uma alegria momentânea, mas não traz uma felicidade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a felicidade está em outras coisas. A Bíblia diz, mais do que feliz é um homem que teme ao Senhor, mais do que feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mais do que feliz é um homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mais do que feliz é um homem que não para para ouvir no caminho dos pecadores, mais do que feliz é o homem que não se assenta com os escarnecedores, mais do que feliz é o homem que medita na lei do Senhor. Então a gente vê que a felicidade tem outras coisas, né? Ou seja, e não são coisas compráveis. Depende muito, está muito ligada à nossa ação, à nossa obediência a Deus, em fazermos a vontade de Deus, né? Ok? Vocês comentaram aí, quero mandar um abraço para a Sueli Rosendo. Ela disse assim, manda um abraço para mim, eu acho que é tia de vocês aí, viu? Tia de alguém. É tia e madrinha de casamento. Pronto. Ela manda um abraço para mim. A Jaciara Sequeira está dizendo verdade, pastor. Está em Lençóis ela, viu? Veio, o pessoal chegou junto. César e Eva, vocês comentaram algo aí sobre casais que às vezes competem um com o outro. E a gente comentava isso, acho que na semana passada, com os coordenadores nacionais, que não existe um casamento bem sucedido quando um só alcança o sucesso, né? Ou seja, o sucesso de um casamento é quando os dois conseguem conquistas, né? Quando um celebra a vitória do outro, quando a vitória do outro é motivo de alegria. Quando o casal entra numa situação de cabo de guerra ou de competição, né? Como se fosse um torneio, eles acabam se autodestruindo, né? Um cônjuge pode ser, ou se achar que foi realizado no trabalho, mas, na realidade, ele foi um fracassado no casamento, né? Vamos lá, vamos falar um pouco de vitamina? Vamos lá. Bem, ouvimos, né? Tivemos 2 lives anteriores com os nossos coordenadores nacionais e a gente falou sobre amor, que inclusive foi uma live que a gente fez, somente a gente aqui. Amor como sendo decisão, a decisão de estar com o outro, a decisão de cumprir, de ser fiel ao compromisso assumido diante de Deus. E aí os nossos coordenadores acrescentaram mais algumas coisas que são vitaminas, que alimentam. Quando a gente fala de vitamina, a gente fala de algo que alimenta o organismo. E dentro do contexto do casamento, da relação, a gente está falando de algo que alimenta... Atitudes, né? Ações que fortalecem e que alimentam o relacionamento. Aí, né? Eles falaram de companhia, né? E a Bíblia fala disso, né? Como é importante o casal estar unido, ser companheiro. Em Amós, a Bíblia diz como é que vão andar 2 juntos se não tem concordância. Eles falaram da importância do lazer, e aí entra aí os ativistas do trabalho, né? Houve uma época que isso era muito chique, dizer eu sou workaholic, ou seja, eu sou louco por trabalhar, eu trabalho dia e noite, enfim. Hoje já se sabe que isso leva ao estresse, leva à doença, leva a um monte de coisas. É importante dar um tempo, né, para o lazer. Isso é benéfico tanto para a pessoa individualmente como para a relação. E não precisa ter dinheiro, esse lazer pode ser feito na praça, comendo uma pipoca, tomando um sorvete. Usar a criatividade, né? Para fazer alguma coisa diferente. E, por último, os nossos coordenadores falaram sobre a questão do diálogo, né? A importância de falar.
E o César teve uma época que nem falava, não era, César? Não. Era meio complicado, pastor, meio complicado. Então, queremos falar, né, sobre uma aliança, ou melhor, sobre uma vitamina muito importante para fortalecer um casamento. Essa vitamina chama-se aliança, né? Ou seja, casamento não é um contrato com prazo de validade, igual um contrato de locação, né? Você aluga alguma coisa, tem lá o prazo de vigência. Começa tal dia e termina tal dia. Casamento não é assim. A Bíblia diz, o próprio Jesus, né, enfatizou isso, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? Então, isso é algo que tem que ser batido, reforçado, ressaltado, até porque o divórcio, né, tem sido uma questão muito presente na nossa sociedade. Infelizmente. Né? E pesquisas mostram que já em 2017, se eu não estou enganado, 1/3 dos casamentos terminavam em divórcio. A gente sabe que isso, né, esse mal chamado divórcio, tem chegado dentro das igrejas, tem chegado até mesmo no meio ministerial. Então, fala um pouquinho sobre essa coisa de aliança, de compromisso com o outro, de não abandonar o outro no meio do caminho, né? Porque se a gente tivesse que usar uma metáfora, né? Um exemplo, seria a mesma coisa de estar viajando com alguém de carro e parar no acostamento e dizer, olha, sai aí, porque agora eu vou sozinho. Então, é mais ou menos isso o adultério, e isso traz uma ruptura, não somente de uma só carne que foi formada, mas traz uma ruptura na alma da pessoa. E tem pessoas que desencadeiam doenças muito sérias, inclusive câncer, em situações de separação. Fala um pouco sobre isso, vocês que têm lutado para unir, né, os casais aí, não somente da igreja da Vasco da Gama, a igreja sede, mas de toda a região. Vocês que fazem um trabalho aí conscientizando os pastores da região da Vasco da Gama da importância de terem um culto de casais, de investirem em família. Fala sobre essa vitamina aí, porque se a pessoa não tiver essa consciência e achar assim, ó, casamento é descartável, não adianta. Tem gente que vai para o altar, né, ou vai para o fórum, num casamento civil, dizendo assim, ó, se não der certo, a gente se separa. E isso, né, deve ser uma opção que deve ser descartada. O Marcos, né, o marido da Lúcia, né, está dizendo ali, pastor, tem gente querendo entrar para ver a live e não está conseguindo. É só entrar no Rev Antônio Fonseca e onde tem lá o perfil desenho, clicar e consegue. É simples. Tá bom? Não tem dificuldade não, Marcos. Explica aí de novo. Vou até escrever aqui o endereço enquanto o César comenta. Pode falar, César. Eu até vou pedir a César aqui para só iniciar um pouquinho, pastor, porque o senhor trouxe aquele versículo, né? O que Deus uniu, não separe. Isso. É uma reflexão que eu quero também trazer para as pessoas que ainda não se casaram. Será que é Deus que está unindo? Esse casamento vai vir de Deus? Vem do coração? É um projeto de Deus na sua vida? Porque hoje a gente tem visto que muitas pessoas estão se unindo, não porque Deus está unindo, mas está se unindo para ter um casamento, está se unindo para não estar no pecado, está se unindo para ter uma casa, está se unindo para ter uma estabilidade financeira. Para fugir de problemas familiares, né? Para fugir de problemas familiares, né? Fugir também de abusos sexuais familiares, né? Para não ficar sozinha. Se unindo para dar o golpe do baú. Por questões da estabilidade financeira, né? Não quis falar o golpe do baú pela estabilidade. Não, mas no sentido, em alguns casos é estabilidade, mas tem casos que a gente vê, né? Por interesse. Que porque a pessoa é muito rica, né? E aí a pessoa, né? Infelizmente. Então, assim, a gente vê que em muitos momentos aí, quando chega e casa.
E aí, neste casamento, né, que se formou essa aliança, né, você tem um compromisso de aliança, um compromisso redondo, que não tem início nem fim, né? É porque as E a pessoas acham que a aliança é só o objeto que põe no dedo, o objeto não mas é? é um Não é. objeto Mas cheio o de simbologia, objeto né? é um memorial, é uma Memorial. lembrança disso que Com você muitas falou, né? Que simbologias, não e tem fim. principalmente Mas sabe o dele que ser acontece, redondo, Eva? É que né? esse objeto facilmente se tira e se coloca do dedo. As pessoas acham que relacionamento é assim, tão descartável como o colocar e tirar a aliança do dedo, mas não é assim. A minha agora não tira mais não, viu? A Porque a minha minha também, engordei um pouquinho. 22 Engordei anos. um pouquinho, e Nos aí 25 a agora gente você vai vai, trocar. Pois é. né? Então, assim, Ó, alguém falou aqui, ó, Se se unindo unindo para para... ter liberdade sexual, ou seja, não isso casa é. só para fazer sexo. Eu aprendi uma coisa, né? Que o que Deus uniu, o homem não separe. Deus, ele une muito mais do que pessoas, ele une propósitos, né? Então, uma pessoa precisa entender se aquela outra pessoa vai verdadeiramente realizar o propósito de Deus na vida dela. É um dos pontos que os solteiros precisam observar. Mas também eu aprendi uma coisa, tem gente que não tem propósito também, então aí é ou seja, complicado. tem gente que não sabe para onde está indo, então para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não né? sabe o que quer da vida. Para quem Tá não igual sabe, gato, né? Tá igual a Alice no País das Maravilhas. Então, assim, tem um a ditado gente... popular que diz assim: quem não quer o que Deus quer, Tem seja que o que ser Deus o que quiser. Deus quiser. Então as pessoas não têm orientação, não têm propósito, então qualquer coisa que passa é igual alguém que está no ponto de ônibus e quer pegar um ônibus, não importa para que direção esteja indo. Então tem muita gente desse jeito. O Mendes está dizendo aqui que as pessoas só lembram de Deus depois que tudo der errado, não hora antes para saber, né? Exatamente, Mendes. Muito bem colocado. Sila está falando, minha pastora é top. Também acho, Sila. E essa é a preocupação, né? Porque assim, a gente fala de aliança, mas a gente faz um apelo para as pessoas que ainda não casaram, né? Porque as pessoas precisam refletir se esse é o projeto de Deus para a sua vida. Né? Tem esse grupo de pessoas e tem as pessoas que já casaram, né? E que fizeram essa aliança. Antes de entrar nesse segundo grupo, vamos voltar ainda aqui nesse primeiro grupo, viu? Que são os que ainda não casaram. Não, a gente está com tempo. Pode falar. Eu sei que a agenda está apertada. Mas quando der o tempo de vocês, pode falar. Você sabe, né, tá que a gente é cronometrado, né? A gente está viu? Mas quando o pastor Valdemar deixa a gente bem cronometrado. Quando chegar no limite, viu? Porque, na realidade, nós teríamos um outro bate-papo com um outro casal de coordenadores, mas eles tiveram um contratempo, infelizmente não vão estar conosco hoje. Estão acompanhando a live, mas não vão poder estar conosco hoje. Né? Então, a gente está estendendo aqui com vocês e está valendo muito a pena porque vocês estão desenvolvendo o bate-papo. Mas eu queria voltar no assunto dos solteiros, porque é muito importante, porque mais do que curar a doença, evitá-la é um grande problema. E eu não estou falando aqui que casamento é doença, mas um casamento errado é um problema para toda a vida. Eu sempre digo, você compra um apartamento errado, você consegue revendê-lo. Você compra um carro errado, você se desfaz. Mas se você entra num casamento errado, não tem como. Você pode até partir para o divórcio, mas você está vinculado àquela pessoa para o resto da vida. E não é só essa questão de vinculação eterna, não é só o estrago que isso vai fazer. Não é só vinculação através da pensão, na vida dos filhos, a confusão entre famílias, a família desestruturada. Então é muita questão. Mas é a vinculação da alma, porque se tornaram uma só carne. A família que você formou, a família sua de origem, a família da mulher de origem. É isso. Porque as pessoas acham que é simples assim, separa. Mas não é assim, separação. É rápido ter o papel na mão hoje. É até mais rápido separar do que se casar no papel. Mas espiritualmente é impossível, né? Ou seja, a pessoa está ligada à outra e não tem como se desvincular. É por isso que a ruptura do casamento traz problemas sérios na alma, né? Dos cônjuges, dos filhos. Está provado aí, pessoal da área de psicologia, psiquiatria, enfim,
vai constatar, confirmar, qualquer um que pesquisar vai ver que a gente não está falando bobagem. Então, eu queria falar sobre essa questão dos solteiros, porque um dos grandes problemas hoje é a questão do tempo, né? Existe um tempo muito acelerado, onde